Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e esse é mais um vídeo sobre filosofia no Enem. Eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal tratando desse tema específico, né? O que pode ser cobrado na prova de filosofia, quais são os temas principais. Era para eu ter feito isso de uma forma um pouco mais tranquila. Eu estou gravando aqui esse vídeo já no dia 19 de novembro de 2021. A prova desse ano é daqui a 2 dias, no dia 21. Então, não consegui gravar tudo que eu queria, da forma como eu queria, por vários motivos, mas enfim, eu vou tentar, nesse final aqui, já bem perto da prova, contribuir com você, resolvendo algumas questões e trazendo alguns temas que são temas importantes da prova, ou melhor, temas importantes de filosofia que costumam ser abordados na prova, costumam aparecer na prova. Então, aqui eu vou começar com algumas questões que tratam de teoria do conhecimento, que tratam de conhecimento em geral e abordam a questão da teoria do conhecimento. Eu tento trazer sempre questões um pouco mais recentes. Isso não quer dizer necessariamente que uma questão recente vai ser repetida, assim, a temática, ou vai ser parecida, não é nada desse sentido, mas é mais para a gente entender mais ou menos que tipo de coisa tem sido feito, né, nos últimos anos, né, de que maneira que as questões têm sido produzidas. Então, essa questão tem uma coisa interessante que é diferente de outras que eu já mostrei, que ela tem dois textos base. Isso é muito comum também, né? Você tem dois textos e trabalha um elemento aí, uma medida comparativa. Então, o primeiro texto é um texto do Fernando Pessoa, na verdade do Alberto Caeiro, né? Do Guardador de Rebanhos, e o trecho diz o seguinte: os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. E o texto 2 é um texto do Merleau-Ponty, um filósofo francês, num livro chamado Fenomenologia da Percepção. E no texto diz o seguinte: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. E aí vem aqui o enunciado: os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara. E aqui a ideia é identificar o que tem nesses dois textos que é semelhante em relação a uma perspectiva de conhecimento. E a gente tem aqui a primeira alternativa, a letra A. Anterioridade da razão no domínio cognitivo. É disso que está falando? Não, né? Você percebe aqui que está falando sobre, por exemplo, os meus pensamentos são todos sensações. E aqui o que eu sei a partir de uma visão minha, de uma experiência. Então não é a letra A, porque a letra A aqui está trabalhando esse elemento de uma prioridade da razão. A segunda alternativa diz confirmação da existência de saberes inatos. E aí algo nesse sentido. O que é um saber inato? É um saber que é anterior à experiência. Uma coisa que nasce com a gente, que é anterior a qualquer coisa que eu aprendo por meio da experiência sensível. Então, não é essa a alternativa também. A letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Parece essa, né? Pelo que a gente já viu aqui. Por exemplo, penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés. Então, mas vamos ver as outras. Letra D, verificabilidade de proposições no campo da lógica. A lógica também é outro campo aí, muito específico da razão, né? Ou da tentativa de entender o mundo por meio de uma estrutura racional. E a letra E, possibilidade de contemplação de verdades atemporais. O texto não trata desse tema, né? Não discute essa noção de verdade atemporal. Então, a correta mesmo aqui é letra C. É uma questão que se alinha com a perspectiva do empirismo, em alguma medida, né? Não que ou Fernando Pessoa ou Merleau-Ponty fossem empiristas, mas né, essa questão especificamente, ela trabalha essa perspectiva do empirismo. O que defende o empirismo? E eu estou falando sobre isso porque a próxima questão vai tratar justamente disso, né? O empirismo é a teoria, dentro da teoria do conhecimento, que vai trabalhar a perspectiva de que o conhecimento ele é essencialmente estruturado a partir da nossa experiência sensível. Ou seja, o que a gente aprende por meio daquilo que a gente tem contato com os sentidos. E a gente tem uma série de representantes, os principais são o Hume e o Locke, o David Hume e o Locke mesmo lá que na política você vai estudar, quando ele fala sobre liberalismo, sobre contratualismo, mesmo Locke. E essa teoria, ela tem como uma teoria oposta, digamos assim, o racionalismo. Como diz já o nome aqui, o racionalismo é a teoria
que pressupõe que a base do conhecimento é não a experiência, mas sim a razão. E aí a gente tem como principais representantes, só alguns dos representantes, né? Um deles, vou dizer que é o principal, porque aí não tem dúvidas em relação a isso, né? É o Descartes, mas também a gente pode citar como um representante importante o Spinoza. Então, Spinoza também um representante importante do racionalismo. Alguns aí, né? Mas são teorias que se opõem em alguma medida. E essa questão que eu separei aqui, a outra, é justamente uma questão que fala sobre o David Hume, traz uma citação do David Hume, então ela vai se destacar em relação ao empirismo. O tema do conhecimento, da teoria do conhecimento, é um tema muito recorrente. Você está estudando agora já muito perto da prova, eu sugiro pegar o livro de filosofia, dar uma olhadinha rapidinho nessa parte de teoria do conhecimento, é bem importante para você conhecer os autores, a essência, né, dos autores, dos temas. Não é uma coisa que eu tenho como trabalhar aqui, mas no canal mesmo tem vários vídeos sobre isso, dá uma olhada rápida aí se for o caso. Então essa questão diz o seguinte: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, está vendo aqui o elemento central do empirismo, né? Sem o auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, a gente tem aqui o enunciado diz, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Bem, eu falei para você ali, para o empirismo é a experiência, para o racionalismo a razão. Então, vamos ver qual a alternativa aqui que deixa isso mais evidente, né? Então, a letra A, a potência inata da mente, mais uma vez, a questão do inatismo. O inatismo seriam ideias presentes anteriores à experiência, então não. Letra B, revelação da inspiração divina, não é isso também, ele não trata essa questão. Estudo das tradições filosóficas, é uma coisa muito genérica que não vai definir, obviamente, a origem do conhecimento humano. Letra D, vivência dos fenômenos do mundo, parece essa, vamos só confirmar pela letra E, desenvolvimento do raciocínio abstrato, não. Importante dizer o seguinte, então a alternativa aqui, como você já entendeu, é de fato a letra D, mas é importante entender que o empirismo ele não nega a importância da razão, ele apenas considera que a essência, a origem do conhecimento é a experiência. Mas é óbvio que os empiristas entendem que o ser humano é um ser racional e isso é que nos difere dos outros animais. Eles também têm experiência, mas falta a eles a razão, a capacidade de organizar a experiência em torno de ideias, conceitos e produzir conhecimento, ciência, enfim. Então, só para deixar claro que o empirismo não nega a razão, não é esse o propósito. E aqui uma questão de 2018, para terminar essa parte de teoria do conhecimento. Essa questão, ela é também uma questão com um texto do Merleau-Ponty, e ela traz um aspecto interessante também na hora de pensar a ideia do conhecimento, porque ela vai discutir na sua essência a atividade do filósofo. É um tipo de questão que costuma aparecer também no Enem, né? Sobre a origem da filosofia, característica da filosofia, do pensar filosófico. Então essa questão trata disso. Então, o enunciado diz o seguinte: o filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. O centro aqui da citação está nessa parte final, né? Em que ele fala sobre o filósofo nesse caminho de ir do conhecimento para a ignorância, da ignorância para o conhecimento, né? E ficar sempre nesse processo. O texto, vem aqui o enunciado, o texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por, letra A, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Bem, ele não trata especificamente disso. Por exemplo, o Platão falava sobre a dialética, assim como o Heráclito em alguma medida,
E essa discussão dos antagonismos, isso aqui pode confundir um pouco por ele falar, né, do saber, da ignorância, mas não é essa questão que ele está tratando. Letra B. Ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Ele está falando sobre a essência do saber filosófico, ele não está falando sobre a questão do inatismo. Mais uma vez, talvez aqui a gente encontre também Platão, né? Platão também tinha essa conexão com essa perspectiva das ideias inatas e de uma noção do filósofo a partir dessa constituição das ideias. Letra C. Associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade, ou seja, o fato de que a verdade é algo que não muda. Ele não trata disso aqui, nessa citação você não está vendo ele falar sobre isso, então não é essa aí também. A letra D, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Parece essa, né? Porque ele está falando justamente sobre isso, olha só, o movimento incessante do saber, ignorância, da ignorância ao saber. Mas vamos ver a letra E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Isso aqui é bem genérico, né? E aí acho que não diz muita coisa, fica mesmo, a gente fica de fato aqui com a questão da letra D, que é essencialmente essa perspectiva da filosofia, é trabalhar com rigor, ou seja, não é pensar, o Dermerval Savani fala sobre isso, né? A filosofia é um saber rigoroso, no sentido de que procura uma forma muito concentrada de entender o conhecimento, de estabelecer um método, de estruturar os argumentos. Então, esse rigor ele é importante. Então, conciliar esse rigor com a inquietude do questionamento, ou seja, essa ideia aqui que eu comentei, né? Esse movimento incessante do saber, da ignorância ao saber, essa ideia, por isso, letra D. Eu tenho aqui outras questões de ética e estética. Eu vou fazer o seguinte, eu já respondi aqui 3, eu vou responder uma de ética, e aí eu paro esse vídeo e continuo no próximo, para não ficar muito longo isso aqui, tá? Então, essa questão de ética é uma questão de 2021 agora, de uma das edições agora de 2021, e é uma questão interessante porque trabalha um dos principais autores da ética. A ética é um tema recorrente na prova de filosofia do Enem, porque quando você vê lá as habilidades, dentro das competências de ciências humanas, a gente tem essa competência específica que trata da questão ética. E é um lugar em que a filosofia consegue se encontrar. Tem temas da filosofia que são mais difíceis de encaixar. Mas o tema da ética ele vai muito direto ali, assim como o tema da política, enfim. Então, é bem provável que apareça sempre nas provas uma questão de ética. E aqui é uma questão que trata não só de ética, mas de um dos autores mais importantes da ética. Um autor que vai ser sempre lembrado, discutido aí. Então, a questão diz o seguinte... Princípios práticos são subjetivos, ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Qual é a essência da ética do Kant? É a ideia, ele parte da noção de que a ética ela tem que valer para todo mundo em qualquer circunstância. Então ele trabalha essa ideia, sim, né, que está aqui colocada, condição válida para a vontade de todo ser natural. Ele trabalha essa ideia de que a ética ela envolve um elemento universal. Ele vai estabelecer isso a partir de algumas máximas, mas a essência dessas máximas é de que você só pode fazer uma coisa, ou você só deve fazer uma coisa, que possa ser feito por todas as pessoas sem prejuízo dos outros. Ou seja, só faça aquilo que todo mundo pode fazer sem prejuízo para ninguém. E de uma outra forma ele está dizendo, não faça para o outro o que você não quer que façam para você. Ou seja, a gente tem que agir a partir dessa máxima, que é uma máxima que procura a universalidade da ética. Aí já fica meio fácil aqui de identificar, né? A letra A, não tem muito mistério aqui, né? Universalidade do dever. Essa aqui é a nossa opção correta. Eu vou só mostrar por que não são as outras. Eu estava falando exatamente sobre isso, né? Então essa aqui é a opção correta. Não é a letra B, porque a B fala sobre maximização da utilidade. A ética dele não é utilitarista. Ele pensa uma ética que se pauta nessa estrutura da universalidade. O que é ético, o que é correto sempre e vale para todo mundo em qualquer lugar. A aprovação do sentimento, ele não parte de um elemento, por exemplo, da compaixão para justificar a ética. Identificação da justa medida. A justa medida é um conceito que vai ser utilizado por Aristóteles. E aí, mais uma vez, assim como eu falei lá do conhecimento, vale a pena dar uma olhada no livro de filosofia, identificar o vocabulário dos autores, o que eles falam quando eles falam de ética, quando eles falam de estética, quando eles falam de conhecimento, porque isso já ajuda você a eliminar aqui as diversas
opções. E aqui, obediência à determinação divina, não. O Kant era cristão, mas ele entendia que a ética ela não pode se pautar na estrutura da religião. A religião não deve ser o caminho para gerenciar a ética. Porque a ética tem que ser para todo mundo, para quem crê e para quem não crê. Então a ética ela tem que se pautar no dever, na norma, numa máxima que é universal, ou seja, ela tem que se pautar na razão. Essencialmente a ética é um elemento racional, tá bom? Bem, então é isso, eu falei que eu ia parar aqui nessa questão. Eu tenho outras questões aqui de ética, algumas de estética, para concluir, antes de você poder fazer a prova. E eu tô falando isso para quem tá fazendo a prova em 2021, né? Claro, você tá assistindo isso no futuro, isso vale para qualquer momento. Mas enfim, eu vou parar esse vídeo por aqui e eu volto no próximo. Até mais.